Vamos continuar, né, com o e-book Manual do Empresário. Foi editado em 2021. Nós temos a atualização do Business Ownership Information, que é o BOI. Essa é uma obrigação acessória, né, que a gente vai acrescentar quando a gente terminar esse e-book, tá? Nós conversamos nos 2 últimos vídeos a respeito, né, da importância da instituição empresarial, né, o quanto ela realmente se faz importante na vida do ser humano, né, de uma sociedade. E hoje a gente vai começar aqui na página 17, né, sobre o planejamento. Tudo na vida que você almeja, um sonho, onde está envolvido mais de uma pessoa, existe a necessidade de um planejamento. E mais de uma pessoa, no mundo empresarial, sempre há mais de uma pessoa. Mesmo que seja só um sócio, nós estaremos ali lidando com o poder público, nós estaremos ali lidando com fornecedores, estaremos lidando com clientes, com funcionários, às vezes, mas sempre haverá mais de uma pessoa quando você vai para o caminho do empresário, né? E aqui eu coloquei, né, a página 17, ela mostra que o primeiro passo para a abertura de uma empresa é entender que ela necessita ser um alvo de planejamento, né? É como quando você vai fazer uma receita de bolo, quando você precisa ter os ingredientes, você precisa saber o que você vai colocar primeiro, o que você não vai colocar, e qualquer coisa na vida, a gente vai precisar de um planejamento. Aqui nos Estados Unidos, né, a gente vai sempre mais focar, mas eu creio que em qualquer lugar do mundo, pelo menos Brasil também é assim, você precisa, um empresário ele precisa ter um planejamento, ele precisa conhecer quais são as responsabilidades empresarial dele perante ele mesmo, primeiro, perante ao fisco e perante a sua própria empresa, né? Então, o que eu, enquanto empresário, tenho que ter como responsabilidade? Quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres? Tudo na vida é direito e obrigação, né? Você tem que cumprir alguma coisa. Você sempre tem os 2 lados da moeda. Então, eu lancei algumas perguntas, né? E acho interessante o empresário refletir. Você que está querendo ser empresário, você que está querendo até vir para os Estados Unidos e você nunca empresariou ou você já empresariou, novamente, lembre-se que você vai para uma outra cultura, apesar de ter um esqueleto similar, mas existe uma cultura diferente ou de um país diferente, então é importante você conhecer isso, né? Quais são os seus recursos financeiros para você mesmo, para abrir uma empresa, porque as pessoas falam assim, ah, abrir uma empresa é simples, né? Eu não vou precisar, principalmente no mundo globalizado que nós estamos, não vou precisar de um local específico, não vou precisar de funcionário no início, porque eu mesmo vou prestar serviços. Porém, até para você trabalhar sozinho, até sem ter um local específico, você precisa ter seu recurso financeiro. Você precisa pagar uma pessoa para abrir a tua empresa no estado, para abrir a tua empresa no federal, para informar, né, essa nova obrigação que é para o FinCEN. Você precisa contratar uma pessoa para abrir a sua empresa. E isso exige um custo que muitas vezes você não está preparado para isso. Então, é importante, até antes mesmo de vir para os Estados Unidos ou de, de querer iniciar o projeto de empresariar, é importante você saber, eu preciso do mínimo de recursos financeiro para, no âmbito administrativo público, ter que abrir a minha empresa. Porque o âmbito operacional
Você já tem a sua expertise e você vai saber o que é necessário. Uma outra pergunta que eu lancei: onde será localizada a empresa? A empresa vai ter que ter um local, ela não vai ter que ter um local. Dependendo do objeto social da empresa, ela tem que ter um local para trabalhar. Não, é uma prestação de serviço administrativo, eu posso prestar online, então ela não vai precisar. Ela pode ser feita ou através de um endereço virtual ou o endereço da sua casa, se for o caso. Existem licenças e certificados necessários para abrir empresa? Ou seja, quais são as licenças que eu vou precisar? O meu ramo de atividade é restaurante. Eu vou precisar de eu vou vender bebida, não vou vender bebida? Como é que é o funcionamento para estar abrindo um restaurante, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Na Flórida, porque independente, outro detalhe, né? É, até mesmo em questão de estados, se porta de maneira diferente. Então, você tem o âmbito federal, onde você tem os requerimentos, mas cada estado ele tem também alguns requerimentos diferenciados. Por exemplo, uma LLC aqui na Flórida e no Texas eles não têm determinada obrigatoriedade tributária num quesito LLC para estado até certo valor. Então, cada estado é diferenciado. Aí as licenças também não são diferentes, né? Então, o que que o estado vai me exigir, o que o condado, né, que a gente chama no Brasil, que são as cidades do município, vai exigir para eu estar abrindo e se eu realmente posso abrir enquanto imigrante, esse item também faz parte do seu planejamento. Você precisa ter algum tipo de seguro? Nós sabemos que Estados Unidos é o país dos seguros, né? Então, quais são os seguros necessários para eu abrir uma empresa? Mas o contador, ele consegue me dizer quais são os seguros necessários? Aqui, cada área, a responsabilidade daquele que tem expertise para isso. O ideal é você consultar um corretor que trabalhe com esses tipos de seguro, sabe? O liability é um seguro para uma empresa que tenha funcionários, works compensation, todos os tipos de seguros empresariais. O ideal é você consultar um corretor de seguros que entenda desse âmbito, porque tem corretor de seguros que ele só vende seguros saúde. Então, é importante você consultar empresas que trabalham nesse segmento para te orientar e não o contador. O contador ele faz outra parte. Existem escritórios contábeis que se aventuram pela experiência, pela prática, a dar algumas sugestões, mas quem faz o seguro é um corretor de seguro, não pode ser outra pessoa. Inclusive, eles são licenciados para isso. Quais são os produtos e serviços que irei vender, né? Isso aí é parte super importante, né? Porque dependendo do produto, do serviço, você precisa de licença, não precisa, você precisa de certificação, por exemplo, um cabeleireiro. Um salão de cabeleireiro, né? Eu tive um salão aqui nos Estados Unidos. Um salão de cabeleireiro ele tem que ter a licença do salão junto, né, ao board de cosmetologia. E todo cabeleireiro ele tem que ter a sua licença, inclusive exposta no local, na cadeira onde ele está trabalhando. A manicure tem a sua licença diferenciada, a massagem tem outra licença, e não só os trabalhadores, mas também aquele que não o dono do salão, o salão, porque o dono não precisa ser cabeleireiro. Eu mesmo não era cabeleireira, nunca fui, mas a empresa ela precisa ter as mesmas licenças que vai funcionar a esse tipo de atividade, que é um salão de beleza, um spa e tudo, não só os profissionais. Então, é verificar qual é o segmento da tua atividade e quais são as licenças que a empresa e os funcionários devem ter, né?
como eu vou comercializar meus produtos e serviços? Aí entra a pesquisa de mercado, né? Porque nós, às vezes, estamos acostumados a vender no Brasil de uma forma, e aí vocês vão montar, né, esse negócio, e aí vocês têm que fazer aquela pesquisa de mercado, se é aceitável, se não é, como que responde. eh, Empresário que realmente ele já tem a experiência no Brasil, e que muitas vezes as pessoas abrem empresa no Brasil e não faz esse tipo de planejamento. Eles simplesmente abrem e por estar no país deles, eles acabam muitas vezes dando certo. Mas em qualquer coisa que nós formos fazer, é importante fazer o planejamento, o detalhamento, né? E qual é o meu plano estratégico de negócios? Isso é importante, né? Saber como é que você vai se portar, o que que você vai vender, quanto você vai vender, como é que você vai administrar o seu negócio no dia a dia, recrutar funcionários. A volatilidade aqui em Orlando, eu não sei nas outros locais, não sei em Miami, essas coisas, mas aqui em Orlando, a volatilidade na Flórida, eu acho que de um modo geral, de funcionários é muito grande. Porque não existe, como é feito no Brasil, na maioria dos Estados Unidos, não existe para pequenas empresas, e principalmente aqui na Flórida, o fundo de garantia, o 13º, as férias remuneradas de 30 dias. Você não tem essa obrigação. Em contrapartida, isso faz com que o teu funcionário ele não tenha que ficar na tua empresa, porque ele não está tendo nenhum benefício além do salário, né? Então ele pode ir até, se o vizinho paga $1 a mais e tem algum outro benefício, ele vai. Então você não tem uma volatilidade de cliente, de funcionários muito grande, muito grande. Ninguém esquenta a cadeira. Essa é a verdade. Então, onde paga mais, eu estou indo, e principalmente se a pessoa tem documento, permissão de trabalho, eles querem realmente, porque o único ganha-pão deles é o salário. Não existe benefício para empregados de pequenas empresas, e eu vejo até de grandes empresas quando são part-times, não existe benefícios que são dados, né? Como é no Brasil, e talvez seja por isso que os empresários no Brasil eles têm uma carga tributária muito grande, e acaba sobrecarregando e não investindo mais na empresa, porque eles é, é muito oneroso ter um funcionário no Brasil. Outra coisa é verificar qual tipo de cliente que vai ser atendido naquela região, se aquela região realmente ela daria para executar aquilo que você tem em mente, qual é a resposta deles ali, é, quais são os fornecedores, porque aqui existe assim, não existe uma gama de fornecedores, sabe? Aquela que você encontra, você pode fazer não sei quantas cotações. A maioria das empresas, elas já estão sedimentadas, e para fazer uma cotação, como a gente faz muito no Brasil, pelo menos aqui em Orlando, não existe isso, né? Então você tem aí o Home Depot da vida, você tem os grandes, né, fornecedores, e eles ali, a maioria dos pequenos empresários, eles vão comprar nessas empresas grandes e depois vai revender. Então, para fornecedor, pelo menos eu não vejo que dá para fazer 2 ou 3 cotações, mas você não pode fugir muito, porque os preços são mais ou menos equilibrados, não tem uma diferença muito grotesca de um para outro, né. Mas você tem aqueles fornecedores que realmente vão te aceitar, que você vai conseguir o cadastro, se você vai comprar em pequena quantidade ou não quantidade, entendeu? É importante você saber quantos são os seus fornecedores, né?
que mesmo em um país diferente, é importante salientar que a expertise do empresário ela não muda, mas pesquise no mínimo 2 profissionais de cada área e reflita antes de decidir. Então, assim, você tem uma expertise, você tem um senso empresarial que não muda, né? Até mesmo aquelas pessoas que são empregados no Brasil, eles vêm abrir empresa aqui, às vezes eles estão empregados lá por comodidade, mas eles podem desenvolver a habilidade de empresário. Nem todos têm essa desenvoltura. Essa semana, inclusive, eu conversei com um rapaz que foi por 43 anos. Ele trabalhou como empregado em uma única empresa, 43 anos. E aí agora começou a empresariar aqui, né? Tá começando. E quando eu comecei a mostrar para ele quais são os tributos da parte da empresa e da parte do empregado, aí ele ficou meio que assustado. Por quê? Porque quando ele recebia o salário dele, ele só tinha ciência dos tributos que estavam no lerite dele. Enquanto ele é empresário, ele vai ter que arcar com os tributos enquanto empresa e enquanto pessoa física. Então são 2 tributos que ele vai ter que encarar. E imagina a pessoa 43 anos trabalhando como empregado e só via ali o INSS, imposto de renda descontado, e depois declarava no final do ano, o INSS era para aposentadoria, e de repente ele se vê com um tanto de imposto que ele não estava acostumado, porque ele nunca teve visão empresarial. Mas esse é o preço, vem para cá. Abrir empresa tem que ter essa ciência. Você, enquanto pessoa física, é uma coisa, enquanto empresa é outra. A empresa tem suas responsabilidades e seus direitos que é feito através de um ser humano. Esse ser humano é o dono. E o dono tem também obrigações e direito para com ele. Então, assim, veja que o empresário, ele, ele assume dois polos, né? Nesse quesito tributário, nesse quesito de financeiro, ele assume 2 polos. Ele tem que vestir a roupa de empresário, né, enquanto empresa, e aí depois ele tem que pôr na pessoa física. Então, essa consciência é super importante. E onde é a vantagem aí? A vantagem é a flexibilidade, a vantagem é você começar a delegar, é você fazer líderes, é você ganhar em escala, entendeu? Não simplesmente você, porque enquanto você é empregado só depende de você ter aquele emprego. Enquanto você é empresário, vai só depender de você, mas a partir do momento que você começa a cuidar da sua empresa, a alavancar a sua empresa, a multiplicar pessoas como você vai começar a ter flexibilidade, vai começar a ter ganho passivo, mas para isso você tem que passar por um processo. Então, ser empresário não é simples, não é ter a visão de empregado, de só ele é que vai ter que trabalhar por resto da vida até se aposentar. Não, ser empresário é ter aquela visão. Eu vou trabalhar, eu vou criar projetos, eu vou criar processos, porque eu vou multiplicar líderes com o mesmo conhecimento que eu. Aí está a importância de um empresário conhecer e muito bem dos números da sua empresa e conhecer quais são os requisitos que a sua empresa precisa ter e como alavancar a sua empresa, porque ele não multiplica aquilo que ele não sabe. Se ele fizer isso, ele pode ser até engolido por um dos líderes que vai saber muito mais que ele. Ele pode operacionalizar no início, conhecer no início e multiplicar isso. Só multiplica aquilo que você tem, o início. E aí vem uma lição, né, de Lucas 14, 28. Qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro se assenta e calcula o custo dos empreendimentos e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la. Então, o planejamento, ele realmente faz com que você possa calcular o custo, possa verificar os requerimentos, possa
alicerçar primeiro a tua empresa no papel e depois trazê-la à vida diante de todos os passos que devem dar. Esta é a página 17 e 18 do e-book e da próxima vez a gente vai falar sobre um pouquinho mais sobre como registrar, quais são os tipos de empresas que a gente costuma ter aqui nos Estados Unidos. São coisas básicas para os empresários de pequenas e médias empresas conhecerem e não ficarem perdidos quando migrarem para os Estados Unidos. Ou isso pode ser acontecido em qualquer lugar do mundo. Você sempre precisa conhecer quais são os passos que você precisa dar, financeiros e públicos, fisco, para você abrir uma empresa em qualquer lugar do mundo.